dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vem Dividendos. Eu sou o Rodrigo Colombo e olha só, hoje temos o primeiro duelo de ações aqui no canal. A receptividade dos fundos imobiliários foi muito grande, o pessoal começou a me pedir para fazer de ações e cá estou eu. Vai funcionar no mesmo jeito, da mesma forma que nos fundos imobiliários, tá? Então a ideia aqui é colocar ações do mesmo setor para duelar, pontuando para cada lado. Cada categoria que a ação leva, ela pontua mais um e no final a gente encontra a vencedora, ok? Todos os pontos que a gente usou para o duelo são pontos neutros, coisas que a gente pode duelar, consegue colocar de um contra o outro, ok? Então tem coisas que não dá para usar, coisas que eu não vejo tanta importância, mas eu procurei colocar as coisas mais importantes para vocês talvez conseguir fazer uma análise entre as duas aí, tá? Então comenta embaixo qual o próximo duelo que deve rolar aqui de ações. Isso aqui não é indicação de compra, beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar é se inscreva no canal, tá? Se inscreve aí no canal. A gente está crescendo, a gente está fazendo bastante conteúdo, 3 vídeos por semana. Tem muita série legal vindo, muita coisa legal vindo por aí. Eu tenho certeza que 2020 o bicho vai pegar. 2020 vai ser muito louco. E eu só quero falar uma coisa para vocês. Quando você colocar dicas aí no comentário dos duelos de ações que vocês querem, procurem colocar do mesmo segmento. Não faz sentido a gente colocar duelar uma ação do financeiro com energia. Não faz sentido. Então coloquem ações e empresas que vocês querem do mesmo segmento para ficar melhor para todo mundo, tanto para mim quanto para você, porque fica muito mais legal assim, fechou? Eu só quero falar um pouquinho para vocês antes das categorias, dos indicadores que eu usei. Eu procurei e vasculhei algumas coisas que eu poderia usar e eu poderia colocar para duelar. E eu separei em 3 setores, 3 segmentos: indicadores, empresa, valor e preço. Nos indicadores eu vou usar PL, que é o preço sobre o lucro. Isso indica pra gente em quanto tempo o lucro dela, né, os rendimentos ali, fariam eu ter o meu dinheiro de volta, em quantos anos. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, né, sobre o dinheiro que ela gera, quanto de retorno ela consegue com esse dinheiro. Margem líquida, dívida líquida, patrimônio líquido, que são importantíssimos para indicar a situação da empresa. Depois nós temos da empresa, valor da empresa, tá? O valor da empresa, não valor de mercado, mas valor da empresa, contando patrimônio, dívida, caixa e tudo mais. Se ela lucrou 5 anos, tá? Durante 5 anos, se ela teve lucro, se ela aumentou lucro os 5 anos seguidos, né? Então, desde o 5º ano até hoje, se ela foi aumentando ano após ano. O lucro dos 5 anos, isso em valor. Prejuízo, se ela teve prejuízo nos últimos 10 anos, então isso vai entrar aqui, sim ou não. Avaliação nas redes sociais, isso vai contar, então, a busca que eu faço, onde os funcionários e os clientes falam sobre a empresa, isso é importantíssimo também. E no questão valor e preço, valorização nos últimos 12 meses, tá? E o dividend yield. Eu acredito que com essas categorias você consegue analisar essa empresa de uma forma legal, uma forma diferente. Então vamos lá, vamos pro duelo. It's time! Você já sabe quem são as duelistas de hoje, são a Engie e a NBR, né? 2 empresas do setor de energia, 2 empresas muito conhecidas, empresas que muitos de vocês têm. Eu coloquei lá no Instagram, a briga tá muito grande no Instagram. Eu perguntei quem curtia, qual curtia, e a briga foi muito grande, foi basicamente 50-50. A Engie ganhou um pouquinho por pouquinha coisa, mas as duelistas de hoje são do segmento de energia, tá? Então já deixa nos comentários aí qual que você prefere, já deixa o seu like, se inscreve. Vamos ver, vai funcionar da mesma forma. Eu não sei quem ganhou, ok? Mas o placar vai estar aí para você e depois eu quero que você comenta para mim. O primeiro ponto então é o PL, preço sobre o lucro, né? Nesse caso aqui, quanto menor, melhor, né? Só lembrando que quanto menor, melhor, não é quanto maior, melhor, né? Porque isso leva menos tempo para você reaver o seu investimento. É isso que esse indicador quer dizer. Então a Engie, ela trouxe aí 17 anos, 17,4 anos, né? Aproximadamente é isso que daria o PL, enquanto a NBR daria 9,02 anos, então quase a metade, né? A NBR com o indicador PL. Depois nós temos o ROI, retorno sobre o patrimônio, né? Return on Equity, ok? Então nós temos aqui, nesse caso, quanto maior, melhor. Então é o inverso. A Engie nesse caso está com 32% de ROI,
tá? Enquanto a NBR está com 14%. Então, nesse caso, a Engie levou a melhor. Agora nós temos margem líquida. Na margem líquida, a Engie também leva a melhor. Em cima da NBR, a Engie ela tem uma margem líquida aí de 26,37% dos seus serviços, dos seus produtos, enquanto a NBR tem uma margem líquida de 10,98%. Então a Engie ela tem quase 3 vezes mais que a NBR de margem líquida, fechou? Próximo ponto, dívida líquida. Ao mesmo tempo que a Engie ganha na margem, ela também ganha na dívida, e acaba que a dívida é melhor você ter menos, né? Obviamente que conta muito o tamanho da empresa, mas aqui pra gente fazer essa brincadeira aqui, eu só quero pontuar isso para vocês. Dívida líquida, a Engie, ela tem 12,2 bilhões de dívida, tá? Então é uma dívida aí bem grande, enquanto a NBR também tem uma dívida bem grande, porque ela acaba sendo uma empresa menor, de quase 5,9 bilhões de reais de dívida líquida. Depois nós passamos para patrimônio líquido, tudo que tem na empresa, tudo que tem lá dentro, lá da bodega lá. Então é aqui, patrimônio líquido. A Engie, ela tem um patrimônio líquido de 7,5 bilhões, tá? Lembrando que é líquido, não é patrimônio bruto. Patrimônio líquido da Engie está em 7,5 bilhões, enquanto o da NBR está em 10,4 bilhões. Nessa aí, a NBR levou a melhor. O valor da empresa, eu já falei lá no começo, mas não custa repetir, né? Não é o valor de mercado, é o valor da empresa, contando patrimônio, caixa, dívida, fazendo todo o cálculo bonitinho que você já deve saber, né, como faz. A Engie ela tem 54,3 bilhões de valor, enquanto a NBR tem 19,4 bilhões de valor de empresa. A Engie sai ganhando nessa aí também quase 3 vezes mais. Agora nós chegamos na parte dos lucros, uma parte muito importante para quem investe em ações. Então ela lucrou nos últimos anos, então assim, de 5 anos para trás até hoje ela teve lucros, né? Então nesse caso sim, as duas tiveram lucraram nos últimos 5 anos, né? Então um médio prazo para trás, aí as duas vêm lucrando, vêm se dando muito bem. A próxima pergunta é, aumentou o lucro em todos os 5 últimos anos? Isso quer dizer o quê? Que lá de 2014, 2015, então 2014, 15, 16, 17, ela foi aumentando gradativamente ano após ano, ou não? Nesse caso a Engie sai ganhando, porque ano após ano, durante esses 5 últimos, ela veio aumentando seus lucros e aumentando bastante, enquanto a NBR não, ela teve alguns anos que ela lucrou menos que o ano anterior. Então, nesse ponto, nesse quesito, ela perde um pouquinho nesse nosso indicador aqui. Depois quanto que cada empresa lucrou nos últimos 5 anos. Isso em valor, em caixa, tá? A Engie, ela lucrou 8,7 bilhões de reais nos últimos 5 anos, enquanto a NBR lucrou 5,1 bilhões nos últimos 5 anos. Eu calculei lá na DRE, lá no balanço da empresa dos últimos 5 anos, e a Engie sai ganhando nos últimos 5 anos aí com um lucro maior do que a NBR. Agora é um pouquinho mais para trás, pegando não os 5 anos, mas sim os 10 anos. Para quem investe no longo prazo é muito legal você ver isso. Obviamente que isso não quer dizer que no futuro vai acontecer a mesma coisa, mas isso a gente consegue ver que a empresa foi bem administrada nesse período. Então, o indicador que eu criei, que eu coloquei aqui teve prejuízo nos últimos 10 anos? Então, teve algum ano com prejuízo nos últimos 10? Nesse caso, nenhuma das duas teve prejuízo em nenhum dos anos nos últimos 10 anos. Todas elas, durante os 10 anos, tiveram um lucro nas suas operações, então nenhuma delas teve prejuízo, então estão aqui as duas não e não pontuando, então isso é muito legal. Agora avaliação nas redes sociais, aqui eu procuro tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Glassdoor, então eu vejo o que as pessoas estão falando, os clientes, os usuários, os funcionários estão falando e eu faço uma média. Então aqui, geralmente essas redes sociais colocam lá 5 estrelinhas, né? Então aqui a gente usa o máximo 5, a Engie sai ganhando porque ela tá com uma nota de 4,6 de média, de 5, enquanto a NBR está com 3,9 de 5, tá? O que baixou bastante a média da NBR foi o Glassdoor, tá? Que é onde os funcionários falam da empresa, enquanto a Engie é bem mais alta, a Glassdoor diz que a NBR e os funcionários têm algumas reclamações. Então, são pontos que eu olho para analisar uma empresa e eu espero que vocês gostem. Agora nós entramos nos últimos pontos aí, mas também não menos importante, valorização nos últimos 12 meses. Isso aqui mostra a valorização do papel nos últimos 12 meses. Quanto que você tinha valorizado se você tivesse comprado essa ação um ano atrás. Então a Engie ela teve uma valorização de 47,84%, enquanto a NBR
teve 55,24%. Então, nesse caso, a NBR saiu ganhando, porque a valorização dela nos últimos 12 meses foi maior que da Engie, então trouxe mais retorno, trouxe mais valor aí para os seus acionistas. Só lembrando, isso não é indicação de compra, não quer dizer que a NBR é melhor, que a Engie é pior, isso é questão de gosto. Aqui eu estou apenas colocando uma contra a outra para a gente conseguir ter uma visão, e eu acho que é uma forma mais legal da gente acompanhar. E agora, por último, o Dividend Yield, que é o retorno, os dividendos pagos por elas, né? Enquanto a Engie aí teve, nos últimos 12 meses, 1,93% de pagamento de dividendos, né, de rendimentos, de juros, a NBR teve 3,49, também saiu ganhando aí no pagamento de dividendos, no pagamento dos rendimentos durante os últimos 12 meses. Fechou? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber de você qual das duas você prefere. Deixa nos comentários se você não inscreveu ainda, pelo amor de Deus. Se inscreve que é de graça. Se inscreve que é de graça. Deixa o like, comenta aí qual das duas você prefere e também comenta se você curtiu aí os indicadores que eu usei. Eu procurei pegar algumas coisas que seriam importantes analisar de uma e de outra para a gente ver, né, e conseguir ter uma noção de como as empresas funcionam. Deixa nos comentários que isso é muito importante para a gente saber aquilo que vocês acham dos vídeos, aquilo que vocês gostam, o que não gostam, para que a gente possa sempre melhorar. Valeu, um abraço e até mais.